Olá pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Aqui quem vos fala é a Joyce e hoje eu vou trazer a resenha do perfume Love Witch do Kevin Skeps, esse daqui, ó. Todos os body splashes, né, acho que eu já comentei isso antes com vocês, que todos os body splashes do Kevin Skeps são inspirados em body splashes da Victoria's Secrets. Então assim, eu vi, né, algumas resenhas a respeito acho que eu vi uma ou outra resenha a respeito dos body splashes do Kevin, e algumas pessoas que fizeram a resenha meio que deu uma reclamada, dizendo assim, ah, mas tem cheiro de adolescente. Gente, é assim, ó, vamos voltar pro contexto da Victoria's Secrets aqui no Brasil. Nos anos 90, né, vamos dar uma resumidinha aí, nos anos 90 quase ninguém tinha condições de comprar perfume importado. Até porque, se você foi criança e tivesse o mínimo de entendimento, pelo menos em meados de 93, 94, você sabe que a inflação estava absurda e foi quando surgiu o Plano Real, né? E quando surgiu o Plano Real, em 1994, né? Nessa época eu tinha 8 anos, e eu lembro que $1, eu lembro dessa notícia, $1 estava custando R$1. Então foi o boom das pessoas viajando para o exterior. Foi numa época que todo mundo foi para Disney, as pessoas, quem tinha condições, né? Eu nunca fui para Disney, mas quem tinha condições foi para o exterior, começou a comprar as coisas, começaram a comprar perfumes importados. Então, na metade, né, dos anos 90 foi quando as pessoas começaram a conhecer melhor os perfumes importados, que é quando as pessoas voltaram a ter poder de compra, vamos dizer assim, né? Falando desse contexto econômico aí, do que aconteceu, que o Plano Real foi muito importante. Então, algumas pessoas, né, não sei se vocês já viram mais a respeito, já aprofundaram mais a respeito dessa questão da inflação, mas muitas pessoas perderam muitos bens, muita coisa, até porque durante, né, aquele plano Collor que ele implantou, muitas pessoas tiveram as suas poupanças bloqueadas pelo governo. O governo meio que obrigou, ó, você vai poder gastar até tanto da sua poupança e o resto você vai ter que ficar retido aqui durante um tempo. Então, o governo retia aquele valor por alguns meses e depois liberava. Só que isso foi um caos na época. Muita gente, teve gente que infelizmente tirou a própria vida até por pânico, por desespero, porque não ia conseguir honrar as suas dívidas, honrar seus compromissos por conta dessa questão. Fora o caos, né? Quem foi criança, quem viveu nessa época, quem já tinha uma certa consciência, lembra o caos que era, porque você ia de manhã no mercado, o preço das coisas era um, à tarde era outro, à noite era outro. Então o pessoal passava com aquelas maquininhas de colocar preço, de colar preço o tempo todo, porque aquilo trocava toda hora. Tinha compra que tinha, por exemplo, coisa que você comprava que tipo tava com, sei lá, 7 etiquetinhas de preço colado uma em cima da outra. Então assim, foi uma realidade tão absurda, né, que o brasileiro viveu, que as pessoas nem paravam para pensar em perfume, as pessoas nem paravam para isso. E foi justamente do meio dos anos 90 para frente que as pessoas, né, o público comum começou a ter um pouco de mais acesso a perfumes. Mesmo assim, os perfumes importados ainda eram um pouco mais nichado, vamos dizer assim. Eram só pessoas com poder aquisitivo um pouquinho melhor que tinham acesso a eles. O pessoal mais pobre, mais povão, mais, né, tipo eu, talvez você, não sei, não tinha acesso a perfumes importados. Então, por exemplo, nos anos 90, eu só conhecia Avon. Boticário e Natura era considerado marca de rico, não era todo mundo que tinha acesso a Natura e a Boticário. A gente acessava ali uma água de cheiro, uma L'acqua di Fiore, mas no meu caso eu só conhecia Avon. Eu só fui conhecer as outras marcas depois dos anos 2000. E é aí que entra a Victoria's Secrets. Porque o que aconteceu, né? Quando veio os anos 2000, a gente passou também por algumas fases econômicas um pouco difíceis, principalmente até meados de 2003, 2004, que deu uma aumentada na inflação, deu alguns probleminhas econômicos aí, e depois a gente começou a ter uma certa fase melhorzinha, vamos dizer assim, financeiramente falando, economicamente falando.
e foi a partir daí que pessoas comuns começaram a ter acesso a perfumes importados. Então, a gente começou a viajar para o exterior, a gente começou a entrar nas lojas, os perfumes importados eram um pouquinho mais acessíveis, também não era muita coisa, mas ainda eram um pouco mais acessíveis, e a Victoria's Secret, ela meio que foi inserida nesse bololô todo, e as pessoas começaram a comprar, né, os brasileiros, as brasileiras começaram a comprar bastante, porque ele, entre os perfumes importados, ele era considerado importado e ele era mais acessível em comparação a um perfume da Mugler, a um perfume, sei lá, da Dior e assim por diante. Ele ainda era mais acessível e era considerado um perfume importado também, até porque ele é americano, né? Victoria's Secret é americana. Portanto, o mercado nacional, vendo que as pessoas estavam procurando Victoria's Secrets, eles começaram a criar fragrâncias, a criar hidratantes, a criar um monte de coisa inspirado no cheiro da Victoria's Secret. E um dos cheiros que mais caiu no gosto da brasileira em geral foi o Body Splash de morango e champanhe da Victoria's Secret, né? Foi o que mais fez sucesso, foi o mais copiado e é copiado até hoje. Se você for em qualquer perfumaria, você vai sentir o cheiro de algum perfume ali que vai ter o cheiro do morango e champanhe da Victoria's Secret. Então, quando alguém vem resenhar esse Body Splash do Kevin e fala em tom pejorativo que, é cheiro de adolescente. Gente, é lógico que é cheiro de adolescente, porque né, em meados desse período, por isso que eu falei todo esse contexto histórico para vocês entenderem, porque exatamente nesse período a Victoria's Secret bombou no Brasil. Então, todo mundo queria cheirar Victoria's Secret. Então, tipo, ou era aquele Vanilla Lace, ou era aquele Coconut Passion, ou era o Morango e Champanhe, que eram os três que todo mundo queria ter, que foram os mais copiados, porque foram justamente os que caíram no gosto da brasileira, né? Então, resumidamente, né? Vamos falar sobre perfume, já que eu falei demais de história e de economia, mas vamos falar sobre o perfume. Então, assim, todos os body splashes do Kevin, eles têm uma fixação semelhante a um body splash de fato. Então, eles duram estourando 2 horas na pele, mas eles exalam bem como um body splash exalaria. O body splash geralmente exala muito bem, tá? Então, ele exala bastante e ele fixa em torno de 2 horas. Eles são bastante oleosos, eu já comentei isso também com aquele Mermaid Spells, que eu fiz a resenha semana passada. E ele tem um cheiro realmente de morango e champanhe, tá? Então, ele lembra bastante aquele espumante do champanhe. Parece que eu acabei de abrir uma garrafa de champanhe. E aí, sabe quando a gente vai abrir a garrafa de champanhe e ela sai champanhe tudo pra fora? Então, tem esse cheiro. Ele tem esse cheiro do espumante e ele tem o cheiro do morango, mas não é o morango in natura. Ele tem o cheiro sintético do morango, tá? Então, eu sinto o cheiro sintético do morango e o cheiro da champanhe. Gente, eu nunca cheguei perto de uma champanhe autêntica para dizer como cheira a champanhe de verdade. Porém, ele me lembra um pouco o cheiro da cidra, que a gente tá acostumadíssimo a tomar no Ano Novo. Então, ele tem esse cheiro da cidra e ele tem o cheiro do morango, um pouquinho mais sintético, aquele morango um pouco cosmético. Se você conhece aquele perfume Royal Rouge da Marina de Bourbon, é o mesmo morango aqui, tá? É o mesmo morango do Marina de Bourbon. No entanto, ele é trabalhado de forma diferente, porque o Rouge Royal, ele tem notas distintas que tornam esse morango um pouco mais doce, que eu até brinco que o Rouge Royal do Marina de Bourbon tem cheiro de morango de sex shop, enquanto que muita gente não gosta. Já teve gente que veio brigar comigo quando eu falei que tinha esse cheiro, mas é o cheiro que eu sinto. E aqui não, aqui é um morango sintético, mas é um morango um pouco mais azedinho, vamos dizer assim, com a champanhe. Ele tem groselha preta, ele tem babosa, tem camomila, mas assim, eu sinto um pouquinho, talvez, o ardido da groselha preta, talvez um pouquinho. Babosa que eu sinto bem fraco o cheiro e camomila eu praticamente não sinto. É mais o morango e a champanhe. Não tem muito segredo, né, para falar da inspiração, porque todo mundo conhece esse cheiro da Victoria's Secret. E os perfumes da Victoria's Secret são, assim, até hoje são amplamente usados por todo mundo.
Então, é lógico que você já sentiu um perfume, um cheirinho, né, um body splash da Victoria's Secret em alguma adolescente. Porque adolescentes normalmente pegam o perfume das mães, escondido, e vai para a escola, né, da mãe, do pai, enfim, e vai para a escola e vai fazer a vida, vai fazer o corre deles com o perfume dos pais que eles usaram escondido. Então, gente, é normal, não é pejorativo um perfume ter cheiro de adolescente. É ok. Adolescente está formando a personalidade dele. Todos nós fomos adolescentes. Então, tudo bem cheirar Victoria's Secret, mas associar adolescente não faz muito sentido. Até porque eu já vi adolescente, por exemplo, cheirar a Poison da Dior. E o Poison da Dior não cheira adolescente nem aqui nem na China, não é verdade? Então, isso é muito relativo. Eu não gosto muito quando as pessoas falam perfume de adolescente, perfume de idosa, e fala de forma pejorativa. Gente, não tem essa, perfume é perfume. Eu uso, se for assim, eu uso vários perfumes de idosa, uso vários perfumes de velha, vamos dizer assim. E isso não tem nada a ver, porque tem mais aquilo que você quer sentir no momento, e não exatamente, não vou comprar esse perfume porque é perfume com cheiro de velha, não é assim que funciona, tá bom? Então, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Peço desculpas por ter sido um pouco extensa aí, mas eu tinha que explicar um pouco o contexto para a gente não criticar um perfume antes de entender um pouquinho, né? Tudo tem um contexto histórico por trás. Então, a gente tem que entender o porquê que a Victoria's Secret, hoje em dia, aqui no Brasil, ele tá tão difundido. Então, eu expliquei para vocês. Coloca aí nos comentários se você lembra, né, dessa fase que as pessoas não tinham acesso a perfume, se você passou por isso. Eu, por exemplo, não entrava nem em loja da Boticário nos anos 90, porque a loja da Boticário era considerada grife, quase ninguém entrava. Então, coloca aí se você tinha acesso a perfume, quando você conheceu a Victoria's Secret, se você gosta do cheiro de morango e champanhe, porque muita gente já enjoou. Mas faz aí um comentário, eu gosto bastante de interagir com vocês. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Vou deixar aí no link da descrição tanto o site da loja do Kevin como o meu Instagram. Me segue lá no Instagram também, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal e até a próxima resenha. Um beijo!